Sejam bem-vindos ao Bendita Resenha. Me chamo Miriam Serrano, membro da Igreja Batista, apaixonada pela Palavra de Deus. E hoje eu tenho uma mensagem de Deus para compartilhar ao seu coração. Vem comigo! Hoje vamos conversar sobre o amor de Deus. Esse amor incondicional, extraordinário de Deus. É algo tão profundo, tão sublime, que a gente, muitas das vezes, na nossa limitação humana, a gente não consegue alcançar. E para a gente meditar, eu quero abrir a Bíblia em primeira epístola de João, na primeira epístola de João, capítulo 4, e ler alguns versículos com você. A primeira epístola de João, ela está no final da Bíblia, perto do livro de Apocalipse. Tá? Então, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ninguém jamais viu a Deus. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Versículo 15. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus é algo tão grande que a gente não consegue, na nossa limitação humana, perceber a sua profundidade e a sua dimensão. O amor de Deus é algo tremendo. Por mais que você sinta que ninguém te ama, por mais que você sinta que você não é amado por Deus, eu vou te dizer uma coisa. Não é sobre o que você sente, é sobre a verdade que está escrito na Bíblia. A verdade que está escrito na Bíblia é que Deus te ama. E porque Ele te ama, e porque Deus é amor, e porque Ele te ama, a natureza divina é recheada, permeada de amor, e por Ele ser cheio desse amor, é que Ele deu o seu Filho para morrer em seu lugar. Aqui diz no versículo 10, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? Como sacrifício. Lá na antiguidade, no Antigo Testamento, haviam sacrifícios de animais. E nesses sacrifícios, o sumo sacerdote pegava o sangue daqueles animais e entrava lá no tabernáculo, na parte chamada Santo dos Santos. E ali ele aspergia o sangue como propiciação pelo pecado, ou seja, pedindo perdão pelo pecado, para a purificação do pecado. Jesus, ele é o Cordeiro. Como Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Ele foi feito sacrifício perfeito. O seu sangue que foi derramado na cruz foi o sacrifício perfeito por mim e por você, para a purificação dos nossos pecados. E quando ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos lava e ele nos inunda com o seu amor. Ele nos resgata das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. E quando ele nos traz para o reino do Filho do seu amor, ele estabelece uma nova e eterna aliança. E através dessa nova e eterna aliança,
Deus nos inunda da sua essência, que é o amor. Deus é amor. E é por isso que diz assim no versículo 10, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, não que isso venha de nós para com Deus, mas que Ele nos amou enviando o seu Filho, ou seja, o amor dele é que nos alcança. Lá no versículo 19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes da gente ter consciência de que Deus existe, Deus já nos amava. No Salmo 139 diz que Deus nos conhece desde que Ele nos formou no ventre da nossa mãe, quando nós éramos substância ainda informe. Uma pequena molécula. Deus já estava olhando para os nossos dias, olhando para a nossa vida e nos amando. E Ele dizia assim, eu amo tanto que o meu filho vai ser o sacrifício perfeito para que eu possa trazer essa vida que eu amo, para o meu reino, para a minha aliança. Então, antes que a gente diga, não, eu amo a Deus, não, eu creio em Deus, muito mais que crer, muito mais do que a gente amar a Deus, Ele nos amou profundamente a ponto de entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. No versículo 12 diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Existe algo aqui muito interessante. Diz que jamais ninguém viu a Deus. Mas o amor, quando nós recebemos esse amor de Deus sobre nós, e a gente passa a amar o próximo, por quais são os mandamentos que Jesus falou, que são imprescindíveis. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Então veja bem, quando amamos uns aos outros, Deus ele permanece em nós através do Espírito Santo. E o seu amor é em nós o quê? Aperfeiçoado. Então quanto mais eu amo o meu próximo, quanto mais eu cuido do meu próximo, quanto mais eu olho para além de mim mesmo, o amor de Deus é em mim aperfeiçoado. Eu passo a perceber as circunstâncias, a perceber Deus, a perceber tudo aquilo que Ele formou e tudo aquilo que Ele faz numa perspectiva diferente. Por quê? Ele começa a aperfeiçoar o amor dele em mim. A gente deixa de ser egoísta, a gente deixa de ser mesquinho, a gente deixa de ser egocêntrico. Por quê? Porque a gente começa a privilegiar as coisas que vêm do alto. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, quando a gente confessa que Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Deus permanece em mim. Mas como, Miriam? Através do Espírito Santo, que habita em nós. E olha algo tão extraordinário. No verdadeiro amor, no amor de Deus, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Se você é uma pessoa que sempre tem medo, eu tenho medo do homem, eu tenho medo da mulher, eu tenho medo de ir à rua, eu tenho medo de assalto, tenho medo de dirigir, eu tenho medo de fracassar. É porque a sua alma não está tratada. Porque a sua alma não está cheia desse amor. Porque você não se rendeu a esse Deus maravilhoso que derrama sobre nós o seu amor.
O amor de Deus, ele nos constrange. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, como é que eu vou vencer o medo? Eu venço o medo quando eu entrego minha vida a Jesus e digo, Senhor, enche-me do teu amor. No teu amor eu estou segura. O Senhor me amou a ponto de entregar o seu filho para morrer em meu lugar. Eu não merecia, mas o Senhor fez com que o seu filho morresse em meu lugar. Então, Deus, em nome de Jesus, inunda-me com teu amor. E aí diz no versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se hoje eu posso dizer, Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. Não há outro Deus como tu. Se hoje eu consigo declarar palavras de amor a Deus, é porque Deus me amou primeiro e Deus me resgatou e Deus me inundou com esse amor. E Deus foi trabalhando essa alma ferida, essa alma doente, Deus foi tratando e foi cuidando e foi enchendo do amor. O amor de Deus, o amor do Pai. Deus nos ama. Antes de você sequer pensar em Deus, Deus já te amou. Olha que lindo isso. O verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Então vamos nos render a esse amor de Deus, que é um amor incondicional. É um amor extraordinário, que não é o amor de homem com mulher, não é o amor de mãe para com o filho, nem de filho para com a mãe. É um amor incondicional. Que a gente possa viver o fruto desse amor. E a gente possa transbordar, ser tratado por Deus e venha resplandecer como sal e luz na vida de tantas pessoas que precisam e carecem desse amor como um dia a gente careceu. Fiquem com Deus. Se essa palavra gerou valor para você, dê um joinha. Dê um joinha, compartilha e fique conosco nesse canal. Quero agradecer a RW Digital por estar patrocinando esse canal, por estar cuidando com tanto carinho da edição, da produção. Se você precisar de algum recurso de marketing digital, se a sua empresa precisar de algum serviço, entre em contato com a RW Digital. Fiquem com Deus e até a próxima.